sociedade antiga, atos de vingança eram comuns e legais. Vingar uma injustiça era visto como um ato de honra e podia levar ao estrelato de uma pessoa comum. Com o tempo, as leis se sobrepuseram a isso, determinando que só ela pode resignar a justiça sem atos de violência. Mas em 1977 nasceu um garoto rebelde que não se ateve à opressão da bandidagem e não tinha medo de fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a história do Pequeno Príncipe, o matador justiceiro mais novo do Brasil. Roda a vinheta que eu te conto essa fita. Beleza, gente. O Hélio José Muniz Filho nasceu no dia 22 de junho de 1997, na cidade de Camaragipe, município de Pernambuco. Ainda na infância, a família se mudou para a cidade de Recife, onde tudo aconteceu, mas para a gente entender melhor essa história, eu tenho que explicar para vocês qual que era o contexto em que o Hélio vivia. Naquela época, gente, o estado de Pernambuco passava por tempos bem difíceis. Em especial, a cidade de Recife não era o melhor lugar para se viver ou criar filhos. Lá era só dias de luta mesmo, havia decadência de emprego, o sistema social pouco cumpria o seu papel e, como se não bastasse, os moradores começaram a passar por problemas de segurança, violência. Começaram a acontecer vários roubos na cidade, assalto à mão armada, latrocínio e aí vai, ninguém tinha paz. A polícia da região mal conseguia dar conta desses bandidos e quando isso acontecia, o cara era solto por falta de provas ou porque a cadeia local estava lotada, para vocês terem uma noção. O pior de tudo é que esses crimes não aconteciam só na região central, eles começaram a acontecer nos bairros pobres, na periferia. Então assim, eu sempre digo que um crime é um crime, mas daí tu vê um cara roubando a bicicletinha do seu Jorge que ele usava para ir trabalhar, daí já é chinelagem, entendeu? Então o lugar onde o Hélio vivia tava assim, todo mundo passando dificuldade e sendo roubado todo santo dia. Eles roubavam até de quem não tinha nada, não dava para sair com os trocadinhos no bolso ou deixar o tênis secando no quintal, porque lá o bagulho pegava preço mesmo. E foi vendo esse tipo de injustiça que o Hélio, com apenas 16 anos de idade, se revoltou e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. E assim, gente, pelo que eu entendi, o Hélio era um garoto normal, de família normal, tinha amigos normais que depois, no futuro, deram certo, mas naquela época alguma coisa virou na cabeça dele, uma chavinha virou ali e ele percebeu, porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo começou quando ele ficou sabendo de um piazote que estava batendo carteira e amedrontando toda a galera da quebrada. Um dia, ele descobriu que um amigo dele foi assaltado por esse cara e ele já tava com sangue nos olhos. Então ele pensou, pô, eu vou dar um jeito nesse mano. Um dia ele tava de boa assistindo TV e de repente, toque-toque, um amigo dele chamando ele na frente de casa. A caminhada era que aquele tal ladrão tinha sido visto por perto, rodeando. Então aquele amigo do Hélio foi lá e avisou a ele. A mãe do Hélio estava em casa naquela noite e ela contou que depois de algumas horas o Hélio voltou e ele parecia meio estranho. Bom, uma mãe sabe quando um filho apronta. O que aconteceu naquela noite foi que depois daquela informação do amigo dele, ele decidiu dar uma banda na comunidade. Ele achou aquele ladrão e, bom, deu um fim nele, não se sabe exatamente como aconteceu. Até então, só quem sabia disso era o amigo do Hélio que estava junto naquela caminhada. Só que não muito tempo depois, todo mundo ficou sabendo. De alguma forma, essa informação se espalhou e o Hélio passou a ser parabenizado por ter dado um fim naquele ladrão. Querendo ou não, gente, ninguém mais aguentava ser roubado todo santo dia pela mesma pessoa. Alguém tinha que fazer alguma coisa, se a polícia não fez, parabéns pro Hélio. É assim que a galera pensava, entendeu? Mas venhamos, né? Aquele chinelão não era nem 1% da bandidagem que tava rolando por ali. E não demorou muito pra alguém vir no ouvido do Hélio e dizer, opa, tem mais 3 manos que estão roubando o armazém e deixando todo mundo louco aqui na comunidade. Você tem como fazer alguma coisa? E foi assim, gente, que a lista começou a se estender. Os próprios moradores iam atrás do Elinho e contavam sobre as suas perdas. Uma vez que ele tinha o nome do bandido, ele ia atrás e dava um fim, por livre e espontânea vontade e principalmente sem cobrar nada. Ai, Elinho, fulano roubou o carro do meu pai. Elinho, aquele mano lá entrou na casa da dona Lourdes do pastel e levou tudo, fez a limpa. Bah, Elinho, o cara me assaltou em plena luz do dia, levou todo o meu pagamento e agora eu tô sem dinheiro para comprar o leite das crianças. Esse era o tipo de denúncia que chegava pro Elinho e sem pestanejar, ele ia atrás e dava um fim no bandido. Foi aí que a fama dele foi aumentando cada vez mais na comunidade e ele foi apelidado de Elinho Justiceiro ou Pequeno Príncipe por conta dos seus grandes feitos, apesar da sua pouca idade. Com a alta demanda, o Elinho decidiu formar uma quadrilha de justiceiro contra as almas cebosas.
Alma cebosa era como ele se referia a todo aquele que fazia o mal e tirava de quem não tinha, tá ligado? Quem é alma cebosa? Alma cebosa é aquele ladrão que se passa para roubar um relógio, um sapato, uma bolsa, um bujão, um fogão. Isso pra mim é uma cebola. Há muito tempo aquela cidade não era um lugar seguro como era agora com o Elinho ativa. Agora os moradores podiam deixar as crianças brincando na rua até tarde, podiam sair com dinheiro no bolso, deixar a roupa secando no varal. Nada acontecia, porque todo mundo sabia que ali tinha o Pequeno Príncipe que fazia justiça. Todo e qualquer bandido de Recife rezava pela sorte de nunca encontrar o Elinho e seu bando na rua, porque senão era fim da linha. Só que assim, gente, olhando por um lado, o Elinho não passava de um serial killer. Ele era mais um daqueles, independente do objetivo que ele tinha com a comunidade, ele gostava de matar e ele mesmo disse isso. Ele mesmo disse que para ele matar era como beber água, era uma coisa normal do cotidiano e ele sentia ao mesmo tempo que estava fazendo algo a favor da comunidade, então aquilo era aceitável para ele, entendeu? Bom, ele era doente. O objetivo do Elinho era limpar a cidade das almas cebosas, mas com o tempo as coisas foram saindo dos trilhos. O que aconteceu era que agora a comunidade tinha alguém para fazer o trabalho sujo, vocês entendem? E começou a aparecer alguns casos diferentes pro Elinho, tipo: ah, Elinho, aquele cara assediou a minha filha. Elinho, aquele mano lá espancou a mulher dele e faz mais de 3 meses que ele não paga a pensão dos filhos. O Elinho cumpria com o papel que ele tinha prometido com a comunidade. Ele nunca duvidava da palavra daqueles que o procuravam, porque para ele, o morador era sempre a vítima. Mas assim, existe gente pelo errado também, então pensa comigo. Digamos que eu tenho um inimigo, uma pessoa que não necessariamente fez algo ruim pra mim, mas eu simplesmente não fui com a cara dela porque ela me olhou mal na rua. Então digamos que de repente essa pessoa se mude pra minha rua, agora ela é minha vizinha, e ela começa a fazer de tudo pra tirar minha paz. Escuta música alta, joga saco de lixo onde não é e faz festa de segunda pra terça. Eu posso muito bem manter a calma e deixar que o universo faça seu trabalho mandando essa pessoa para o diabo que o carregue. Mas e se? Eu não preciso falar muito mais que isso, vocês entenderam, né? E bom, foi exatamente isso que começou a acontecer. Com o tempo, o Elinho passou a ser acusado pela própria comunidade que ele defendia, por ter matado pais de família, pessoas que nunca roubaram nada e que foram vítimas de calúnia, fake news. E um dia o Elinho estava de boa, andando de carro pela rua e foi parado pela polícia, e como ele estava dirigindo sem habilitação, ele foi levado para a delegacia. A polícia já vinha investigando ele há algum tempo, mas eles precisavam de alguma prova para acusar o moleque. Só que isso não foi problema nenhum, porque assim que os agentes começaram a fazer algumas perguntas, ele mesmo confessou ter matado dezenas de criminosos e ele falou sobre todos os feitos dele na comunidade. O Elinho não era nem um pouco inocente, mas ele era um garoto de 19 anos, um moleque. Na cabeça dele, os policiais iam chamar ele para tomar um café com Dani e iam dizer: ah, você é um de nós, venha cá, vamos estourar champanhe. E não foi isso que aconteceu. É claro que a polícia não gostou nem um pouco do que ouviu. Agora eles tinham as provas para incriminar o garoto. E no Brasil, um crime é um crime, independente da justificativa que ele teve. Esse foi o fim da carreira do Elinho, que foi preso em 1997, e ele foi levado para a cadeia de Aníbal Bruno, que os direitos humanos da época considerava como o pior lugar para se pagar uma pena. Ele foi acusado de assassinar pelo menos 65 criminosos entre 83 e 97 e foi condenado a 201 anos de prisão. Assim que a mídia começou a noticiar a prisão dele, a comunidade começou a se revoltar e se juntaram para fazer um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas pedindo pela liberdade do garoto. O pessoal aqui sente falta do Elinho? Sente falta, sim. No tempo dele a gente vivia mais tranquilo aqui, né? Porque quando ele estava aqui, a turma temia, mas o malandro temia mais aqui no lugar, né? Quem não prestava mesmo era que ele matava, mas ele era uma boa pessoa. Se eu fosse um cara que pudesse, eu soltava ele. Acontece que o tempo era curto. Agora, o pequeno príncipe da comunidade estava numa sinuca de bico. Agora, era literalmente o justiceiro matador de criminosos preso junto com eles. Então, assim, não era só o olhar sanguinário do vigia. Não! Era uma dúzia de nego tomando sol no mesmo pátio, esperando pela oportunidade de tirar a cabeça dele. Eu sempre que tem umas 3, 4 pessoas que querem na minha cabeça. Quero ter vontade de torar a minha cabeça para pendurar no poste, mas acho que Deus não vai consertar isso, não. Não tem medo, não? Não tem medo não, que quem tiver nessa vida que faz, sabe que um dia vai aparecer umas pessoas para fazer o mesmo que eles fez com os outros. Isso aí eu espero a qualquer momento. Pode acontecer, vai acontecer, eu não posso fazer mais nada. E bom, agora o Elinho tinha 3 opções, e ele mesmo disse isso.
Ou ele continuava matando para se defender na cadeia, ou ele era morto, ou ele mesmo tirava a própria vida. Na época, ele deu entrevista para vários programas de TV, jornais, que contaram a história dele e também mostraram o movimento da comunidade pela justiça, pela liberdade dele. Acontece que naquela época os direitos humanos não era muito ativo, principalmente ao que se referia ao bem-estar e à qualidade de vida dos presidiários. Então, o próprio Elinho já sabia qual fim o esperava, e ele falou em rede nacional que ele tiraria a própria vida porque ele não aceitava que um criminoso de alma cebosa matasse ele. Um dia, durante o horário de visita, 3 detentos atacaram o Elinho usando um estilete caseiro, e isso fez uma rebelião gigantesca no presídio. Tava cheio de nego e todo mundo queria fazer a sua parte no assassinato do Pequeno Príncipe. Como eu falei pra vocês, ele era um justiceiro, matador de criminosos num lugar onde só tinha isso. Então assim, todo mundo aproveitou pra fazer a sua parte. Infelizmente, né, galera, podia ter pagado a sua pena, podia ter feito uma reabilitação, talvez se tornado uma pessoa diferente, mas ele tava com a cabeça na bandeja, não tem mais o que dizer. Foi assim, gente, que o Elinho, o Pequeno Príncipe, morreu aos 24 anos de idade na mão daqueles que ele prometera tirar a vida. Eu assisti o documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, é bem fácil de deixar no YouTube, é só colocar o nome que você vai achar completo. É um documentário muito interessante porque não só fala sobre a história dele, mas também mostra a realidade local e cultural da época. Então tem relato da mãe dele, de alguns amigos que deram certo, então assim, vale a pena assistir. Mas enfim, agora eu tenho uma pergunta. Se pra você bandido bom é bandido morto, então quem mata bandido é criminoso ou é herói? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Deixa a sua curtida e dá sugestão de caso para mim contar aqui no canal. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!